Boa noite, caros telespectadores. Estamos dando início a mais um MCG TV. Estamos hoje aqui com uma presença ilustre do missionário Geraldo Cruz. Boa noite, é um prazer muito grande estar com vocês e aí poder participar dessa entrevista é uma alegria muito grande para mim. Boa noite. Missionário, nós temos algumas perguntas para o senhor. Primeiro, qual a proximidade que o senhor tinha com a língua antes de ir para a Colômbia? Certo, eu antes de ir para a Colômbia eu fui pastor em Fortaleza e eu estudei em Fortaleza, eu estudei na UES, é a Universidade do Estado do Ceará, e estudei no núcleo de línguas da UES o espanhol. Então eu pensei que eu sabia espanhol. Quando eu cheguei lá na Colômbia, então eu descobri que eu não sabia nada do espanhol. Mas tanto como o espanhol é uma língua próxima do português, é uma língua latina, então não foi difícil para aprender o básico e poder comunicar o evangelho lá. E por que o senhor escolheu o campo colombiano? Porque o desejo nosso era ir para um campo onde tivesse maior necessidade. E a Colômbia tinha maior necessidade por esse problema do narcotráfico, da guerrilha. E aí, então, Deus foi abrindo portas e a gente foi entrando pela misericórdia dele. E é por isso que foi a Colômbia. Então, mas o desejo do nosso coração era isso, era ir para um lugar onde tivesse necessidade maior. E como era o campo antes da sua ida e como se encontra atualmente? Certo, a Colômbia sempre foi um país complicado para o evangelho por causa do problema com a guerrilha e por causa do problema com o narcotráfico. Então, a Colômbia recebeu muito pouco do evangelho, muito poucos missionários, né, durante muitos anos. E quando a gente chegou lá, na região que a gente chegou, nós trabalhamos em duas regiões da Colômbia, na região amazônica e depois na região andina. E na região amazônica tinha uma igreja que foi fundada por missionários há muitos anos atrás, um missionário que já morreu, um norte-americano, e uma igreja que nunca, na verdade, desenvolveu, ela teve muita dificuldade para desenvolver. Mas a gente chegou lá e espero que a gente tenha ajudado aquela igreja, principalmente na área com os jovens, com a escola dominical, com as senhoras, e fundou uma outra igreja nessa região, né, na cidade chamada Letícia. E nesses 20 anos que nós tivemos lá, nós tivemos a participação da fundação de três igrejas e uma congregação. Mas outros missionários chegaram, e a gente deve ter em toda a Colômbia hoje, das nossas igrejas, entre igrejas e congregações, em torno de 22 por aí. Mas quando eu cheguei lá, tinha no máximo 12, entre igrejas e congregações, no máximo 12, quase que só concentrada em Bogotá. Na capital teve uns missionários de ABWE, e eles fundaram igrejas mais na capital, em Bogotá, e mais ou menos, quando eu cheguei, tinha em torno de 12 igrejas, mais ou menos. O senhor conta um pouco da sua história, de onde o senhor veio, como o senhor se decidiu que era sua função ser missionário, onde o senhor aceitou a Cristo, como o senhor aceitou a Cristo, como o senhor se formou. Eu sou do Pará, eu vim de Belém para Juazeiro para estudar, e antes que eu fosse para o seminário, eu era do Exército, aí eu pedi para dar baixa para estudar no seminário. E antes disso, Deus salvou a minha vida em 80, numa igreja batista regular, através do trabalho de uma igreja batista regular em Belém do Pará, a Igreja Batista da Fé. Em 87 eu fui para o seminário para estudar, para pastorear. E depois que eu terminei o seminário em 90, eu assumi uma igreja em Fortaleza, casei com uma moça do Juazeiro, e aí fomos para Fortaleza e trabalhamos numa igreja batista regular lá em Fortaleza durante 8 anos, e as nossas filhas nasceram lá. Nossas 2 filhas tivemos, nasceram em Fortaleza. Ótimo. E com quantos anos exatamente o senhor percebeu esse chamado para um ministério? Logo cedo, quando eu estava no seminário, eu já tinha o desejo de ir para a obra missionária. Mas eu sempre achei que eu deveria ter um tempo na igreja local para aprender um pouco mais. E aí eu fiquei trabalhando na igreja durante 8 anos,
mas sempre envolvido com a obra missionária, e a gente fundou uma outra igreja com a igreja, a gente fundou uma outra igreja em Fortaleza, no outro bairro lá. Então, logo cedo no seminário eu já tinha a inclinação para a obra missionária. Nos diga quais dificuldades o senhor enfrentou no começo, uma dificuldade que foi muito eminente. Uma das maiores dificuldades no campo missionário, para quem vai sozinho, principalmente para um campo estrangeiro, é a questão do isolamento, né? Alguém que veio de uma região como eu, que vim de Fortaleza, onde tinha muitas igrejas e muitos irmãos e pastores, e estar num campo meio isolado, então isso aí era uma dificuldade muito grande, e é uma questão que a gente precisa superar, né? A questão de estar isolado num campo, onde não tem muitos colegas e não se pode contar com muita gente. Isso aí foi uma dificuldade grande para a gente. E para encerrar essa nossa pequena entrevista com o senhor, o que você gostaria de falar para aquelas pessoas que estão começando nesse campo, palavras de incentivo para essas pessoas que estão começando? Que vá, se Deus chama para o ministério missionário, pode ter todas as dificuldades que tenha. Cada campo tem a sua peculiaridade, tem dificuldade diferente, mas dificuldade vai ter, sempre foi assim. O apóstolo Paulo ele enfrentou muita dificuldade, e certamente todos nós vamos enfrentar alguma dificuldade, mas o fato é esse, que se Deus chama, Ele vai suprir todas as necessidades que tenham em todas as áreas, e vá, não se omita de ir, porque é nobre, né, procurar pregar o evangelho e tal, isso aí é muito nobre, e é o que Deus quer para nossas vidas, é que nós preguemos o evangelho onde a gente for. Então o incentivo é esse, que se você tem chamado para o campo missionário, vá, e Deus vai ser contigo, e o tempo todo pode ficar despreocupado que Deus vai ser sempre presente. Muito obrigado, missionário, pela sua atenção, pelo seu tempo. Eu é que agradeço. Muito obrigado também. Esse foi o nosso MCG TV. Agradecemos ao missionário Geraldo Cruz pela sua presença, e todos tenham uma boa noite e até a próxima. Boa noite.